A gente agora vai falar da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Conosco já o Orlando Ribeiro. Ele é técnico do Sub-20 do Corinthians, que é finalista da Copinha. Orlando, obrigado por falar com a gente. Parabéns pelo trabalho. O Corinthians volta a uma decisão de Copinha. É o maior campeão da competição. E eu queria te perguntar uma coisa. Como é que isso é tratado dentro da base do Corinthians, que sempre revela muitos jogadores, ficou sem utilizar muitos desses por algum tempo, recentemente voltou a dar oportunidade, mas ganhar o título é uma constante para o Timão. Como é que isso está para vocês aí? Novamente, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Napoleão, Edson, um abraço, boa tarde a todos. É tradição, né? O Corinthians tem a tradição de chegar forte na Copa São Paulo e, graças a Deus, nós chegamos há pouco tempo e conseguimos manter essa tradição. Estamos na final e vamos ver se a gente faz um bom jogo na final também. Edson. Orlando, é um prazer imenso em revê-lo e parabéns pelo teu trabalho. Você, na base, é um profissional de excelência. Você se importaria em jogar no Morumbi contra o São Paulo com 50 mil São Paulinos? Ou você acha que isso não tem interferência na final? Você prefere o Pacaembu com 20 mil no sintético ou no Morumbi com 50 mil no gramado natural? Primeiro, eu prefiro estar na final, né? É o mais importante para nós. Agora, se fosse no Morumbi, teria que ter a ideia de dividir, então, 50-50. Aí teria mais gente, teria torcedor do Corinthians também e de São Paulo. Eu acho que seria uma boa ideia. Eu gosto muito dessa ideia, eu espero estar vivo para ver acontecer de novo. O Ministério Público não deixa, o Orlando tem razão. Imagina se o Morumbi dividido, certo, para uma final de Copa São Paulo. Histórico, cara, histórico, sábado pela manhã, histórico. Seria fantástico, mas infelizmente as autoridades não veem assim. Mas por coerência, esse ano tinha que ser no Morumbi, mesmo com torcida única. Bom, o Morumbi, onde o Orlando trabalhou por muito tempo, 11 anos pelo São Paulo, né, Orlando? Como é que essa final chega para você? Então, realmente tivemos um período, né, até inicial da minha carreira lá no São Paulo. Mas hoje, pelo Corinthians, a gente sabe a falta que o torcedor corintiano vai fazer. Por isso que eu escolhi essa opção que você me deu, né? Então, seria uma forma de nós termos aí, continuarmos com o nosso torcedor ao nosso lado. Mas em termos de grupo, de atletas, de geração, essa geração que está no São Paulo hoje não é uma geração que eu trabalhei, né? Então, eu conheço os meninos como adversário e não é os meninos que eu trabalhei ou que eu tive o prazer de trabalhar com eles. Orlando, eu escutei muitos caras que acompanham a base, inclusive das mídias corintianas, né? Que esse time do Corinthians foi chegando mais na camisa, mais na base dos trancos e barrancos, sem ter aquela qualidade técnica de times campeões anteriormente. Você concorda com isso ou essa definição é um pouco de uma má vontade, assim? Acho que estão minimizando a chegada do Corinthians. Exatamente, estão minimizando a chegada do Corinthians, estão colocando os meninos de uma condição que não é a verdade. Se eles estão no Corinthians, eles têm condições. A nossa dificuldade que foi passada e que nós sabíamos seria de experiência. Alguns deles não tiveram nenhum jogo pelo Sub-20, mas em termos de qualidade, em termos de capacidade, eles estão aptos para jogar no Corinthians. O Orlando ganhou a Copinha de 18 pelo São Paulo. São Paulo, com o Antony, né? E o Antony foi fazer sucesso internacional, tá lá no Manchester United e tudo mais. Orlando, fala um pouquinho disso pra gente, porque talvez o que o corintiano queira ver, além do título, são os jogadores indo para o profissional. Como é que funciona essa transição, especialmente quando não há espaço? Como é que você, como técnico, trabalha isso com os meninos? Então, a transição depende de vários fatores, né? Primeiro, o menino estar preparado para receber a oportunidade, que é isso que a gente está tentando com os campeonatos, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, com os treinamentos e alguns aqui como já estoura a idade, com a Copinha. Então, isso é a sequência que eles têm para receber a oportunidade. Para receber a oportunidade, tem que saber o que o profissional está precisando de momento.
Então, isso também requer uma análise do profissional, o que eles precisam de momento, o que está faltando lá e o que eles enxergam que esteja aqui no sub-20 e que vai encaixar lá no profissional. Então, são fatores. Eu falei aí de alguns fatores que tem que dar tudo certo para os meninos poderem aparecer e receber a oportunidade no profissional. E o mais importante, conseguir ficar e performar lá. Se na segunda-feira o Ramon Dias te chamar para uma reunião e você campeão da Copa São Paulo e ele te pedir uma opinião. Orlando, quem que eu devo aproveitar no profissional? Quem é que você destacaria? Rapaz, precisa ser um pouco mais interno, né? A minha opinião seria uma reunião mais particular. Mas só entre nós aqui, né? Só entre vocês. Eu prefiro se chamar, ser realmente particular. Por quê? Também envolve staff, envolve família, envolve os meninos que ficam ansiosos. Imagine antes de numa final, eu enumerar um ou outro que tem a oportunidade, que está apto para o profissional e que eu vou falar para o Ramon. Então, eu prefiro dizer que o que vocês estão vendo, o que eles estão aparecendo, naturalmente vocês vão entender e vão ver quem vai ter oportunidade ou não. Praticamente, eu vou só confirmar ou não se tiver uma reunião com o Ramon, né? Mas vindo da minha palavra, da minha boca, tem um outro peso. E só para estender um pouco esse assunto, o Ramon é um cara que conversa com o pessoal da base, porque a gente sabe que tem muito treinador do profissional que não liga muito para a base, né? Que ele não acompanha, que ele não vai atrás, que ele não observa, que ele espera apenas por relatórios, né? Que não existe uma como é que eu posso dizer, uma conexão entre profissional e base. O caso do Ramon Dias contigo, existe uma conversa, existe um acompanhamento? Então, nós treinamos praticamente do lado do profissional, né? Nós chegamos no Corinthians numa fase muito difícil do profissional. Foi antes do jogo contra o Palmeiras, né? Então estava numa situação difícil de tabela. E todos nós sabemos que depois do jogo com o Palmeiras a equipe subiu, melhorou e foi indo bem. Então, por enquanto, nós não tivemos ainda um tempo para estar realmente sentando e conversar com o Ramon, mas ele tem acompanhado, tanto ele quanto o Emiliano, como um Chicão, que é da transição. Então, está bem integrado, está bem... Nós temos uma comissão que realmente está integrada com a comissão do profissional. Orlando... E sem contar que nós também treinamos ao lado no campo, do lado deles. Muito bem, a gente está encerrando esse bate-papo, quero te desejar sorte, mas antes, duas questões para você. É mais importante formar o jogador ou ser campeão? Formar um campeão, é importante. Mas se não for campeão, o trabalho está perdido, como é que fica? Nós já formamos, né? Então, é o que eu estou dizendo, formar o campeão. Se não for campeão, nós já formamos ele e ele vai ser campeão no profissional. Muito bem. Já chegou na final, né? Sim. Então, o fato filtro é enorme, né? Vamos supor que perca para o São Paulo nos pênaltis. Vai dizer que o trabalho não foi bom? Não. Já chegou na decisão. E aí é o seguinte, jogos... Diga lá, pode falar. Desculpa, os jogos e como chegou a essa final é que é o importante, o caminho que eles trilharam. Nós tivemos jogos difíceis, nós tivemos jogos sequências, sem muito descanso. Então, todo esse caminho que eles percorreram ajuda na formação para chegar no profissional. Muito bem. E para a gente encerrar, falamos muito de transição dos garotos. Você tem desejo de trabalhar no futebol profissional ou a sua missão está na base? Não, eu tenho um projeto de chegar no profissional. Eu comecei na base de avaliador e quando eu comecei como avaliador, eu falei que eu ia chegar no profissional. Estou na luta ainda de chegar, mas não é um sonho não, é um projeto. Muito bem. Obrigado ao Orlando Ribeiro, que bateu um papo com a gente, técnico do Corinthians, que decide a Copinha com São Paulo. A gente não pode se despedir sem palpite. Pode pedir. São Paulo ou Corinthians, quem é o campeão? Quem é o campeão? São Paulo ou Corinthians? Vai para os pênaltis. Aí, decisão no sangue frio. Tem que botar a muralha da China aqui. Quem é campeão, então? São Paulo. Olha aí, Orlando. Quem vai ser campeão, Orlando? Fica tranquilo, Corinthians. Obrigado, boa sorte, bom trabalho. Um abraço a você, Orlando. Um abraço.